23. Eu começava falando quando caiu o sinal e eu vou retomar. Eu quero começar pedindo a você, minha amiga, a você, meu amigo, que é solidário e tem sangue A negativo, que procure o banco de sangue no hospital regional e faça a doação do seu sangue. Sangue A negativo. Nós temos um amigo, o Vanderlei Aparecido Marques, conhecido como Deca, popular Deca. Já fez quase de tudo nessa vida e agora é motorista de van. Ele transporta a criançadinha de manhã. E ele está com um problema de saúde e tem recorrido ao banco de sangue com muita frequência. E é preciso repor o sangue no estoque, que está diminuindo. Banco de sangue do Hospital Regional, que atende toda a nossa região. Então, se você tiver sangue A negativo, ou se você souber quem tem sangue A negativo, por favor, peça para procurar o banco de sangue do Hospital Regional, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até o meio-dia. E faça lá a doação em nome do Vanderlei Aparecido Marques. É só falar o Deca, que com certeza lá todo o pessoal conhece. Tá bom? Então, se você puder, a gente agradece por mais esse ato de nobreza, esse ato que salva vidas, né? E vocês devem estar acompanhando o drama do Fausto Silva, o Faustão, que está com o coração fraco e precisa de um transplante de coração. E no Brasil, rico, pobre, preto, branco, japonês, português, brasileiro, criança, adulto, velho, tem que entrar na fila quando precisa de algum órgão. Não pode comprar. Como também você não pode comprar sangue. Você não pode chegar numa farmácia, num hospital, eu quero uma bolsa de sangue. É proibido isso. A legislação impede. E o Fausto Silva dispensa falar sobre a condição social dele, por mérito, diga-se de passagem, trabalhou para ter o dinheiro que tem, trabalhou praticamente a vida toda, e agora, encerrando a sua carreira de apresentador, eu imagino que, inclusive, ele já deve ter encerrado o seu programa na Bandeirantes, sabendo do problema de saúde que o afligia. E aí a gente vê como a imprensa, por mais que a gente diga que especula tudo quanto é assunto, a imprensa só descobriu que ele estava internado com problemas cardíacos 12 dias após a internação. 12 dias após a internação. E agora o Fausto Silva é mais um na fila do coração, do transplante de coração. E é preciso esperar todos os que estão à frente dele para que chegue a sua vez. E aí a importância de se ter doadores de órgãos. Recentemente nós tivemos um episódio aqui em Assis, não faz muito tempo, talvez um mês, que uma moça faleceu e os seus órgãos foram doados. E o coração, o receptor, aquele que vai receber esse órgão,
eles têm que estar muito próximo do local onde foi feita a doação. Então, por exemplo, mesmo que o Fausto Silva tenha lá um jato, tenha um avião à sua disposição, é necessário toda uma logística para, assim que é declarada a morte cerebral de uma pessoa e que já há a predisposição de fazer a doação, é feito o contato do hospital onde vai ser captado o órgão com o hospital onde tem alguém próximo que já vai receber esse órgão. Eu sei porque tive um amigo, já não está mais entre nós, e ele precisava de um coração. E ele foi aconselhado a se mudar para Campinas. E para lá ele foi, inclusive. Foi para Campinas, ficar mais próximo de uma doação que poderia ser feita a captação, e a doação teria que ser feita em São Paulo, num hospital em São Paulo. E de Campinas a São Paulo, numa ambulância, num carro, enfim, 2 horas. É o tempo que ainda é possível manter o órgão em condições para ser colocado em outro corpo humano. Então há uma série de problemas. Mas o problema maior é ter o órgão para ser doado. Da mesma maneira que o Fausto Silva, o Faustão, precisa de um coração, há milhares de pessoas por esse Brasil afora que precisam de outros órgãos. E essa fila só vai diminuir na medida em que pessoas se coloquem à disposição, sejam doadoras. Quando há a morte e a doação autorizada, é feito todo o procedimento rápido de captação desse órgão, transporte para outro local e o transplante ser feito. Desejamos, claro, ao Fausto Silva que encontre um coração compatível e que ele possa ter ainda muitos anos de vida. Da mesma maneira que nós apelamos aqui para quem tem o sangue A negativo, que se dirija até o hospital regional e faça a doação em nome do DECA, Vanderlei Aparecido Marques. A Felina está lembrando aqui, o DECA levou muitas vezes o meu pai para o CTI, grande amigo nosso. Ajudem ele, por favor. Como é bacana, né? A gente saber a quantidade de amigos que o DECA, com seu jeitão simples, né? Rústico de ser, a quantidade de amigos que ele conseguiu cativar ao longo da sua vida. E que nesse momento é importante que esses amigos deem mais uma prova de amizade e de solidariedade, que possam fazer a doação do sangue A negativo. Se você não tem, sabe alguém da família que tem o sangue A negativo, peça para nós, por favor. É só procurar o hospital regional, das 7 horas da manhã até o meio-dia, e fazer a doação lá em nome do Vanderlei Aparecido Marques, o DECA. Tá bom? 7h30 da noite, a gente tem muita coisa para falar, muitas eu não vou conseguir falar porque perdi aqui todos os vídeos, mas eu vou tentar reproduzir alguns deles para a gente comentar. Claro que a primeira informação, ontem eu dizia que não tinha informação ainda sobre o julgamento do recurso, do embargo
apresentado pela defesa do prefeito José Aparecido Fernandes, que estava no STJ. Esse julgamento estava programado, estava na pauta do dia 16 até o dia 22. 22 foi ontem, todo mundo se lembra, não é isso? E aí, ontem eu até falei que não tinha a posição, mas acabei recebendo ontem à noite, perdão, a atualização, às 23 horas e 59 minutos. Veja como é, né? Faltava 1 minuto para terminar o prazo do julgamento. E o resultado, o extrato, eu não tenho ainda o acórdão, não tenho a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas tem o extrato, o resumo, que diz o seguinte: embargos de declaração de José Aparecido Fernandes acolhidos por unanimidade pela Corte Especial. Significa, então, que o recurso apresentado pelo prefeito foi acolhido. E aí nós teremos uma nova análise do processo que tramita desde 2010. 2010. Sabe o que é isso? 13 anos, praticamente. E não tem uma decisão final. De uma denúncia de um ato praticado em 2007, quando o prefeito era presidente da Câmara, em 2007. Agora eu pergunto, cidadão comum consegue empurrar uma condenação tanto tempo assim na justiça sem que a sentença seja executada? É muito difícil, né? É preciso ter bons advogados, que geralmente custam caro pelos honorários prestados, e geralmente advogados que são muito amigos dos desembargadores, dos ministros, para conversar, além do documento frio, das petições frias, papel e tinta, é o chamado embargo de orelha, embargo auricular. Olha, ministro, meu cliente é prefeito lá em Assis, foi reeleito com quase 70% dos votos, e vai conversando, né? Isso tudo, claro que não está no processo, isso tudo eu imagino que possa ter acontecido. Mas um cidadão comum consegue empurrar um processo sem execução de sentença por tanto tempo? Mas mérito do prefeito, mérito dos seus advogados, e empurrou mais um pouquinho. Mais um pouquinho está o processo lá que tramita desde 2010, primeira condenação pela doutora Marcela Papa, juiz em Assis, depois foi para o Tribunal de Justiça, depois foi para o STJ e vai caminhando. Ou seja, não transitou em julgado ainda. Transita em julgado quando não tem mais nenhum recurso para se apresentar. Vitória do prefeito, vitória da defesa do prefeito nesse processo, tá bom? E uma outra questão, não é de justiça, né? Ontem nós chegamos a falar aqui que o motorista de um caminhão, um homem de 74 anos de idade, provocou engavetamento na BR-153 e que resultou em 4 mortes. Esse acidente aconteceu na BR-153, no começo da tarde de segunda-feira. O motorista do caminhão, o caminhoneiro de 74 anos de idade, passou pelo sinalizador, aquele bandeirinha que fica na pista alertando que é para reduzir a velocidade,
ele viu o bandeirinha lá, o sinalizador, cumprimentou e não se sabe por que razões ele acabou perdendo o freio, provocando engavetamento que resultou na morte de 4 pessoas. Ele sofreu alguns ferimentos, foi levado para o hospital, onde foi medicado, e depois foi preso, levado para a cadeia pública de Lutécia, por determinação do delegado de polícia, que decretou a prisão em flagrante. Ocorre que ontem, terça-feira, o advogado do caminhoneiro foi participar da audiência de custódia e a juíza Luciliana Lua Ros de Oliveira decidiu que ele poderá responder em liberdade pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Decisão da Justiça de Palmital ontem à tarde. Ele estava preso em Lutécia, já foi liberado e vai poder responder em liberdade. Justiça. A juíza foi convencida de que ele, em liberdade, não oferece perigo, mesmo após o acidente que resultou em 4 mortes. Muito bem. Ontem eu recebi um áudio que eu vou tentar reproduzir para você, minha amiga, para você, meu amigo, que mostra que a situação do trânsito em Assis não anda nada bem. Vira e mexe, tem reclamação do trânsito. Por multas cujas infrações não teriam ocorrido. Enfim, vira e mexe tem reclamação contra a atuação dos agentes de trânsito. Mas essa, na minha opinião, passou dos limites. Vocês vão ouvir a história de uma motorista que foi multada em Assis. Preste atenção. Então, sabe o que aconteceu? Deixa eu falar para vocês. Eu parei o meu carro e outras pessoas também aqui na Avenida Doutor Dória, em frente ao Colégio Mais. E ali no chão tem um estacionamento para moto, mas tem uma placa falando que os estacionamentos para moto ali é depois das 19 horas até as 23 horas. Então, durante o dia, a gente para o carro ali, que é em frente a uma escola. Inclusive, nem tem aula mais à noite para eles pararem moto, mas mesmo assim tem uma placa avisando que a moto é depois das 19 horas. E durante o dia a gente para o carro e mesmo assim passaram e multaram o nosso carro. Ou seja, isso aí está errado, porque tem uma placa avisando que as motos é depois das 19 horas. E era durante o dia, meio-dia, entendeu? 11 horas da manhã, e eles multaram, deixaram uma multa no carro, entendeu? Aí eu fui no departamento de trânsito, realmente, eles falaram, olharam lá na rua, viu que tem a placa, e falou que aquilo realmente eles fizeram errado, entendeu? Então eu queria, né, falar aqui e avisar para não acontecer isso com outras pessoas. Eu vou recorrer, eles falaram que é uma causa ganha, porque tem a placa, realmente, eu tirei foto do meu carro, tudo, as meninas também, junto com a placa, entendeu? E eles não podem, né, fazer esse tipo de coisa. Então a gente tem que divulgar para isso, né, não acontecer mais vezes. Não, é incrível, né? É incrível que isso esteja acontecendo numa cidade como Assis. Bom, é incrível se acontecer em qualquer cidade, né? Mas como nós estamos falando de Assis, é inacreditável. Tem uma placa na Avenida Doutor Dória, ali perto do antigo diocesano, onde tem uma escola lá, a Escola Mais. Tem uma sinalização no solo de estacionamento de moto. Tem uma placa lá fixada
sinalização vertical, que lá é para estacionamento de motos, das 19 horas, não sei até que horas. Enfim, a partir das 19 horas. Essa motorista e outras pararam seu veículo, um carro, não é uma moto, ali naquele lugar. E foram multadas. Receberam multa lá, estacionamento em lugar indevido. Viram a placa e decidiram procurar o departamento de trânsito. Olha, nós paramos o carro na rua Doutor Dória, em frente ao número tal, e recebemos essa multa que estávamos estacionados em lugar indevido. Lá tem uma placa, de fato, que fala que o estacionamento de motos é no período noturno. Mas nós fomos multados de dia, entre 11 horas e meio-dia. É um direito que todo motorista tem, procurar se informar, ir no departamento de trânsito. A multa já estava lavrada. É inacreditável a conduta que tiveram. Primeiro, reconheceram que a multa foi indevida. Que se a multa foi de dia e não tem placa, que ali é proibido estacionar carro durante o dia, não tem razão para ela ser multada. Muito bem. Então a senhora está correta, nós erramos. Ela deu uma informação que à noite não tem mais aula naquela escola. Então por que é que permanece a placa e a sinalização de solo para estacionamento de moto? Aí não bastasse isso, reconhece o erro e pede para recorrer, dizendo que a causa é ganha. Mas para um pouquinho. A mulher já teve o desprazer de ver uma multa no carro. Depois ela conseguiu constatar que a multa era indevida. Tirou fotografia da placa, onde informa que o estacionamento para motos é no período noturno. Perdeu alguns minutos, se não hora do seu dia de trabalho, de atividade, foi lá no departamento de trânsito. Procurou o departamento de trânsito e falou, olha, está aqui. Eu fui multada num lugar, Avenida Doutor Dória, estacionamento indevido, mas está aqui a placa dizendo que moto estaciona só à noite. E eu parei de dia. O funcionário do departamento de trânsito admite o erro, reconhece o erro, mas pede para ela recorrer. Então agora ela vai ter que sentar, colocar num papel tudo o que aconteceu, digitar. Se não tiver habilidade, vai ter que pedir para um despachante, para um advogado, para alguém, fazer um recurso, protocolar no departamento de trânsito, aguardar ser analisado pela tal da Jari. Enquanto isso, provavelmente ela já deve ter pago a multa, né? É incrível. O correto não seria, minha senhora, de fato, foi uma falha. Nós vamos orientar os nossos agentes para que não repita esse tipo de erro. A senhora pode ficar tranquila que essa multa vai ser arquivada. Vai desaparecer do sistema. A senhora não precisa ter problema nenhum para recorrer, perder tempo, fazer um recurso, protocolar o recurso. Fica tranquila. E pedir desculpas para a mulher. Mas não. Reconhece o erro, mas ainda pede para que ela tenha que, além de todo o tempo que já perdeu, ter o desprazer de ter visto uma multa lá, tirar a fotografia da placa, conversar com outras pessoas, ir lá no departamento de trânsito, ver que está certo
ainda vai ter que fazer um recurso. Tá certo isso? Não tá certo, né? Não tá certo. Isso aconteceu com essa. E se outras pessoas foram multadas e nem perceberam essa falha? Agora, também é interessante, né? Com tantos problemas que nós temos no trânsito da cidade, os agentes foram lá na Avenida Dória, lá perto do Diocesano, onde não tem tanto movimento, e viram lá o carro estacionado e acharam que estava no lugar indevido e meteram a caneta. Depois o povo fala que tem máfia das multas de trânsito e a gente fala, não tem mais, já teve, mas não tem mais. Mas fica difícil defender, né? Fica difícil defender quando tem uma atuação como essa. Erraram. É possível, as pessoas podem errar. Todos nós erramos. Qual é o procedimento quando você erra? Pede desculpas e procura corrigir o erro para que ele não se repita. Mas não, nesse caso, nem pedido de desculpas teve, e a pessoa que estava certa ainda vai ter que providenciar um recurso e ir lá protocolar. É inacreditável, né? É inacreditável como é. O serviço público, às vezes, a burocracia mais atrapalha do que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. O cidadão teria que ser, nesse caso, rapidamente ressarcido ou se evitar que tenha mais perda de tempo, como essa senhora teve, inacreditavelmente. Mas está aí, o alerta está feito. Então, se você vai com o seu carro ali na Avenida Dória, perto do antigo Diocesano, perto da Escola Mais, cuidado, se parar o carro ali, pode parar, não vai ter problema, mas verifique se não vai ser multado, né? Porque podem passar lá e multar novamente. Espero que a situação tenha sido revisada e que não seja preciso essa mulher tomar todos esses ainda procedimentos para que o seu recurso se transforme numa causa-ganha, como foi dito a ela. Isso é causa-ganha. Pode fazer um recurso e traz aqui que a causa é ganha. Incrível, né? Faltando 10 minutinhos para as 8 da noite, ontem eu esqueci de trazer aqui as vagas de emprego. E tem muita gente que fica esperando português. Que vaga de emprego que tem? Tem alguma que sobra para mim, que encaixa? Fica aí a seu critério. Você vai ouvir o Marco Samponi, do Balcão de Empregos, falando das vagas e veja se tem alguma que lhe interessa ou que interessa a alguém que você conhece. Ele vai falar bom dia, porque esse áudio ele encaminha sempre para o programa Acorda Assis. Mas as vagas você vai ouvir, tá bom? Seja bem-vindo, Samponi. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Carlão, Paulo Tito. A todos os ouvintes da Rádio Interativa, nosso bom dia. A todos que nos assistem pelo Facebook, bom dia também. Balcão de Empregos, através da parceria Associação Comercial de Assis, Sincovama e Sincomerciários. O telefone celular é o 18 99614 2304. E você pode ver as vagas através do Instagram, Balcão de Empregos de Assis. Reinaldo, algumas vagas das semanas passadas, retrasadas, que não conseguimos ainda as pessoas, vagas novas e uma boa oportunidade para aquelas pessoas que estão desempregadas. E algumas vagas que estão para entrar nesta terça, quarta, quinta-feira ainda, que já foi feito contato. Costureiro ou costureira, auxiliar de tapeceiro, montador de autos, montador de bancos. Nós temos vagas para costureira, temos a dificuldade de achar as costureiras aqui na nossa cidade, nossa região, cozinheiro ou cozinheira, açougueiro, auxiliar de produção de açougue, auxiliar de produção de cozinha, auxiliar de produção de padaria, repositor de mercearia, repositor hortifruti, operador de caixa, masculino e feminino, balconista.
Nós temos vagas em aberta, design gráfico, que temos também a dificuldade de achar esse design gráfico. Vaga está aberta, nós temos auxiliar de manutenção, nós temos mecânico com experiência, novamente cozinheiro ou cozinheira, operador de restaurante, repositor novamente de hortifruti, de mercearia, padeiro, açougueiro, auxiliar de limpeza e pizzaiolo. Vaga para PCD, essa vaga de PCD é geral aqui no supermercado de Assis. Nós temos vagas de motorista de ônibus, nós temos vagas de motorista de micro-ônibus, auxiliar administrativo. Esse auxiliar administrativo, PCD, somente a pessoa tem que ter o laudo, está cursando, já cursou administração de empresas ou outras áreas que são ligadas nessa área de auxiliar administrativo para PCD. Consultora de crédito, estoquista, separador, conferente, cozinheiro, churrasqueiro, chapeiro, auxiliar técnico, habilitação AB, técnico de informática, habilitação AB. Nós temos vagas para trabalhar no lava rápido masculino ou feminino, parte de limpeza. 2 vagas para trabalhar em farmácia, masculino e feminino. Uma vaga de motorista, CNH C, disponibilidade de viagem, residindo na cidade de Assis. Design de interiores, motorista, entregador, vendedor ou vendedora de departamento, repositor, masculino, feminino de departamento, registrador de compras, assistente fiscal contábil, vendedor interno. Novas vagas de padeiro, cozinheiro, ajudante de cozinha. Para um restaurante novo que está abrindo na cidade de Assis. Operador de guindaste 2, 100 toneladas, operador de guindaste 1, até 45 toneladas e motorista CNH no mínimo letra D. Vagas, novamente de cozinheiro, motorista letra D, uma empresa de caçamba em Assis, 3 vagas de frentista lubrificador. Nós temos vagas de serviços gerais masculino ou feminino, feminina serviços gerais e masculino também serviços gerais, jardinagem, manutenção e tem CNH. Motoristas CNH letra C, caminhão toco. Novamente, pizzaiolo, controlador de estoque, auxiliar de limpeza, gerente e vendedor. Gerente, pessoas que já tenham trabalhado em alguma área fazendo parte de gerência. Nós temos vagas de atendente de caixa com experiência. Nós temos vagas de diarista, faxineira, auxiliar de limpeza. Precisando, Reinaldo, de um casal, um casal para trabalhar numa chácara aqui na nossa cidade, arte finalista e um garoto de 18 a 24 anos para trabalhar numa vidraçaria, faxineira, vendas, tá, de móveis, com experiência em móveis e para terminar, vagas de operador de caixa, vagas para balconista e uma moça para recepcionista no pet shopping. Tá aí, Reinaldo, bastante vagas, início de semana, uma boa oportunidade. Balcão de empregos através da parceria Associação Comercial de Assis, 5 e 5 comerciados. Telefone celular 18 99614 2304. A você e a todos os ouvintes, um abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Caramba, chega até a faltar fôlego, né? De tanta vaga de emprego. E aí a gente, mais uma vez, pergunta, né? Por que é que essas vagas de emprego não são preenchidas? Não temos pessoas qualificadas para essas vagas? Não é possível. Vocês ouviram a quantidade de vagas que não precisa experiência. E por que é que essas vagas não são preenchidas? Não tem interesse? O povo não quer trabalhar? O povo está escolhendo o serviço? Ou não temos pessoas qualificadas para essa área? Essa é uma pergunta que precisa ter resposta. Porque não é possível toda semana a gente ouvir aqui essa quantidade de vagas e, ao mesmo tempo, constatar diariamente a quantidade de pessoas que precisam de emprego. Quantas pessoas me procuram português? Você não sabe de nenhum emprego para o meu filho, para minha filha? Aí eu falo, olha, escuta, o Marcos Samponi vai falar as vagas de emprego lá no balcão de empregos.
Aí você entra em contato com o telefone 996-14-2304 e vê se encaixa, leva lá o currículo. Mas não é possível que nós tenhamos tantas pessoas desempregadas e com tantas vagas abertas assim. Tem vaga aí que eu estou escutando ele falar há mais de 4, 5 meses. E ainda temos as vagas do PAT, né? Que é o Posto de Atendimento do Trabalhador. Então, a Secretaria de Desenvolvimento, que é responsável por isso na cidade, deveria chamar o PAT, chamar o balcão de empregos, fazer uma lista das vagas que tem e ter um outro local de gente para procurar emprego e cruzar esses dados. Será que é tão difícil fazer isso? Olha, quem está desempregado, procure a Secretaria do Emprego, do Desenvolvimento, leve lá o seu currículo. Olha, você que está precisando de empregado, apresente aqui as vagas. Chama as pessoas, chama quem está precisando do emprego e quem está precisando do empregado. Senão, nós vamos ficar eternamente 80 vagas de emprego, 50 vagas de emprego e não sei quantas centenas de desempregados. Essas vagas poderiam ser divulgadas nas escolas, nas faculdades. Tem muita gente que está estudando, está pagando para estudar e que precisa trabalhar para receber, para pagar mensalidade. E às vezes está desempregado. Quantos meninos e meninas estão saindo do ensino médio que já estão de olho no emprego e que não têm acesso a essas informações? Então, alguma coisa... Qual é o problema maior que nós temos na cidade? Vai começar o ano que vem a eleição. De novo, né? Aí vai ter aquela promessa. Não, porque nós vamos investir em emprego, que nós vamos trazer indústria, que nós vamos trazer não sei quantas empresas. Mesma ladainha de sempre. Mesma ladainha de sempre. Por que que o político fala isso? Porque o problema maior da cidade é emprego. Geração de emprego. Agora, com tanta gente desempregada e com tanta vaga oferecida, não vai aparecer um filho de Deus que vai pensar numa estratégia de cruzar esses dados dos desempregados que buscam que tipo de qualificação e das vagas de emprego que são ofertadas? Vamos mapear lá. Pizzaiolo. Ah, toda semana tem vaga de pizzaiolo. Vamos fazer um curso para pizzaiolo. Um curso rápido, sei lá, 1 mês, 2 meses. Os que forem aprovados já vão poder ter uma vaga de emprego. Porque nós precisamos parar com essa história também de as pessoas fazerem um curso, ganham o diploma e o diploma está lá pendurado na parede. Só dá trabalho, tem que ficar limpando porque está empoeirado. Agora, o que aprendeu no curso foi útil para conseguir um emprego? Não foi, né? Porque está desempregado. Então, já passou da hora, né? De ter um filho de Deus para cruzar essas informações e ver o tipo ou a maior quantidade de vagas oferecidas, oferecer curso para aqueles que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Mas o ano que vem tudo vai ser resolvido, né? Porque ano de eleição tudo está resolvido. O prefeito ou o candidato do prefeito ou a candidata do prefeito vai dizer que a cidade está uma maravilha, que não precisa fazer mais nada. E os outros vão dizer tudo que não tem. E aí a gente vai decidir se realmente tem ou se precisa fazer muita coisa. Mas esse é assunto para o ano que vem. Última, mas necessária, informação no Português Livre para falar nesta quarta-feira. Tivemos um sepultamento em Assis nesta quarta-feira. A senhora Zulmira de Souza Funari, de 85 anos,
que foi velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Amanhã, 6 da manhã, nós estamos de volta aqui e na Rádio Interativa com o programa Acorda Assis. E às 19 horas, com mais um Português Livre para Falar. Quem gosta de futebol, de salão, Copa Assis está acontecendo. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, você confere os resultados da rodada de ontem e os jogos programados para amanhã. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Tchau!